bem, voltamos direto aqui de Brasília, ao vivo para todo o país. O Tribuna Independente de hoje, na sua série Presidenciáveis, recebe Ivan Pinheiro, ele que é do PCB, Partido Comunista Brasileiro, candidato ao Palácio do Planalto. Me ajudam a fazer o programa Ana Paula Siqueira, do JB Digital, e Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense e também da Rede Vida. E eu quero convidar você, telespectador, a conhecer um pouco mais do candidato Ivan Pinheiro, um pouco do seu perfil. Ivan Pinheiro disputa pela primeira vez a presidência da República. Ele já disputou o governo e a prefeitura do Rio de Janeiro. Ivan começou a militar na política ainda adolescente, quando foi presidente do Grêmio Estudantil do colégio onde estudou. Em 1980, foi eleito presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. 2 anos depois, foi preso durante um congresso do PCB e se tornou membro da Comissão Política do Comitê Central do partido. Em 2005, assumiu o cargo de secretário-geral do PCB, onde permanece até hoje. Só complementando aqui, Ivan Pinheiro também é flamenguista, 64 anos, carioca e avô do Igor e do Leonardo. Paulinha, Ana Paula, você tinha uma pergunta para o candidato dentro do que ele estava falando agora no primeiro bloco. Candidato, o senhor estava falando a respeito da suspensão do pagamento da dívida externa. No caso de realmente ser comprovado que existe essa dívida, o senhor acha que o país estaria preparado para arcar com as consequências de todo tipo de sanção que poderia sofrer por conta disso? Olha, eu não sei se teria sanção. Já houve outros países que fizeram moratória, né, e que com a moratória resolveram o problema da dívida de uma forma ou de outra. Alguma coisa tem que ser feita, né? É claro que isso não se faz impunemente. Você chega e diz assim, não vou pagar mais. Por isso é que nós não estamos usando essa expressão. Nós estamos usando a expressão para suspender o pagamento, para fazer uma moratória e uma auditoria. Só isso, Ana Paula, já dá uma movimentação política nacional. Um governo que fizer isso, ele já adquire uma autoridade tão grande, né? Ainda mais um presidente que acaba de ser eleito. Imagina o Lula em 2002, com 60 milhões de votos, com a história que tem, com a CUT que tinha na época e que hoje se degenerou, né? Com hoje o partido... ele ainda tem a CUT. Tem a CUT, mas tem de uma maneira como uma correia de transmissão do governo. A CUT não é uma sombra do que foi. E eu digo isso com uma tristeza muito grande, porque eu fui um dos fundadores da Comissão Nacional Pro-CUT. Imagina o Lula fazer um gesto naquele momento. Ia ter uma negociação favorável para o Brasil. Talvez não fosse pagar 35% do gasto corrente, ou do orçamento corrente, né? Então é uma medida interessante. Isso também, Ana Paula, creio que um presidente de um governo popular assumindo essa postura, além dele adquirir a simpatia popular, porque é fácil explicar para o povo, olha aqui, eu fui eleito presidente com essa bandeira aqui. Nós temos que gastar, faz de conta que é a sua família, você tem que pegar 35% do seu salário todo mês e pagar ao banco. E com isso você não pode ter educação, não pode ter saúde, não pode ter saneamento. Tudo contingenciado pela chamada lei de responsabilidade fiscal, que é para pagar o banqueiro. Eles usam parece que é um irresponsável fiscal, que é contra a lei de responsabilidade fiscal. E isso, nós estamos falando, eu dei um exemplo aqui do Equador, mas o peso político que tem o Brasil no mundo, na América do Sul, nos países periféricos, nos países emergentes, isso ia acabar sendo um movimento mundial pela rediscussão da questão da dívida, né? Porque a gente, isso é uma caixa preta, mas eu já vi muitos documentos que essas dívidas têm muito de artificial, de rolagem, né? E que precisamos fazer essa auditoria. Agora, o senhor também falou da carta aos brasileiros que o presidente Lula fez lá atrás, em 2002. Agora, essa carta e o fato dele ter mantido
os parâmetros econômicos, os fundamentos da política econômica, não foram ali a raiz, não representam a raiz do sucesso do presidente Lula? Depende de para quem você está falando de sucesso, né? Ali, eu estou falando Lula, quando ele tem uma popularidade lá, ele está lá em cima. Ele pode até ser também, pode até ser também. O que eu digo é o seguinte: o Lula, quando tomou posse, né, primeiro, ele tinha um programa de mudanças, né? Todo o programa dele era baseado nas mudanças da política econômica, inclusive. Quando ele chegou perto de ganhar a eleição, ele assumiu esse compromisso, né, que eu chamo de carta aos banqueiros. Não sei se vocês três se lembram, e se os telespectadores se lembram, entre a eleição e a posse do Lula, a primeira viagem internacional que o Lula fez, até com o bottom do PT inadequado, que ele não tinha se acostumado ainda com a presidência, foi ao Bush, com Antônio Pallotti e o Henrique Meirelles, apresentar ao presidente dos Estados Unidos quem seria o presidente do Banco Central. Ali ele fez uma opção. Ali ele fez uma opção pela governabilidade institucional. Ele tinha opção pela governabilidade social. Mas ele não precisava fazer aquilo no momento em que as contas, o dólar começava a subir, o risco Brasil começou a subir também, quer dizer, não havia ali, não foi uma necessidade. Dentro dos fundamentos capitalistas, ele fez tudo certo. Eu diria a você o seguinte, que até tem uma disputa de quem teve melhores números macroeconômicos. A política econômica foi igual, né? Eu tenho a impressão que o Lula teve a vantagem de botar um pouco de social nisso, um molho social nisso. Isso tem muito a ver com o sucesso dele. Por isso é que o PCB, o nosso partido, chama o governo de social-liberal, né? Porque ele, ao mesmo tempo, ele mantém o crescimento capitalista. Na realidade, o governo Lula é um sucesso para o capitalismo. O capitalismo nunca vicejou tanto no Brasil como agora com o governo Lula, né? Isso, há empresários que são tão preconceituosos, né? Porque o Lula foi um operário, foi um trabalhador, né? E que não conseguem compreender, né, que o governo Lula foi o governo que mais favoreceu o agronegócio, por exemplo. Foi o governo que permitiu lucros escandalosos para o sistema financeiro. Criou mais e piores empregos, diminuiu a percepção do risco no Brasil. Hoje o Brasil é o terceiro país favorito de destino dos investidores estrangeiros, né, que é também uma coisa preocupante, porque isso da maneira que entra também sai, esse capital é andorinha, né? Quer dizer, nesse sentido, quando ele optou pela estabilidade capitalista e não quis levar a efeito as suas propostas de mudança, que o povo elegeu Lula pelo programa dele de mudanças, e não pela Carta aos Brasileiros. Aí ele fez bem, claro, porque ele estabilizou a moeda. Havia, eu estou dizendo nos marcos do capitalismo, havia uma tentativa de desestabilizar até a própria posse dele, aumentando a inflação e aumentando o custo do Brasil, porque tem um setor, né, da oligarquia brasileira que é tão preconceituoso que não consegue perceber que o Lula é o melhor presidente da República para o capital, para a harmonia entre o capital e o trabalho, com a sua história. Ele é o maior bombeiro da luta de classe que existe, né? Se eu fosse um capitalista, eu estava lutando pelo terceiro mandato do Lula. Olha, é verdade. Se ele governa tão bem para os banqueiros, como o senhor diz, como é que o senhor explica essa alta aprovação popular dele? Mas e ainda quase fazendo aí a sucessora, de acordo com as pesquisas. Não, ele está fazendo a sucessora, que podia ser um de vocês, o candidato, né? Não, eu estou falando sério, não estou tirando os méritos dela, que ela tem seus méritos, né? Ela tem até um passado na luta contra a ditadura, com o qual esse passado a gente simpatiza, né? Nós não somos anti-Dilma, anti-Serra, anti-Marina, nós somos anti-capitalismo,
Nós defendemos uma sociedade socialista. De onde vem a aprovação dele? O Lula é um gênio na política. O Lula consegue falar para todas as classes. E digo mais a vocês, vai fazer falta desse ponto de vista da harmonia entre o capital e o trabalho. Não tem ninguém com a sabedoria dele, com a experiência dele, para agradar aos banqueiros e à Bolsa Família, que ele levou às últimas consequências de uma política compensatória, que são 12 milhões de famílias. Qual é a sua aposta, então? O senhor disse que vai fazer falta. Qual é a sua aposta em relação à candidata Dilma? Ela vencendo, o senhor acha que ela vai ficar refém do PT ou ela não vai ter nenhuma... Ela não vai ter pulso para segurar nem o PMDB, nem o partido dela? Vamos fazer cenário também, né? Que eu não estou querendo aqui antever. Não, é uma curiosidade minha, como é que o senhor vê a possibilidade da vitória da Dilma? Claro, eu também. Como ela vai se comportar? Eu também, como não vim aqui fazer demagogia durante a campanha toda, eu não vou falar assim, não, mas quem é que sabe que eu não sou eu? É claro que não serei eu. Né? A minha campanha termina no dia 3 de outubro, com muito orgulho, com muita dignidade, né? E para nós foi uma campanha já vitoriosa, pelo que a gente falou, com muito respeito, né? E dissemos coisas que ninguém disse, levantamos problemas, levantamos propostas. Acho que, da maneira que está a eleição, dificilmente tem segundo turno. Pode ser que a Dilma ganhe no primeiro turno, mas não se sabe o que vai acontecer a partir de agora. Tem candidatura aí, como se diz na gíria da corrida de cavalo, correndo por fora. Eu não sei se dá tempo de, na chegada, chegar a que está correndo por fora. Mas vamos imaginar que tudo leva a crer que seja a Dilma. A Dilma, e eu que acho que é competente, né? Ou sendo Dilma, ou sendo Serra, ou sendo Marina, nós do PCB nós já achamos que o governo Lula é um governo conservador. É um governo que favoreceu mais o capital do que o trabalho. Nós achamos que o governo Fernando Henrique foi pior ainda, porque foi ele que implantou o neoliberalismo, que começou a destruir o Estado brasileiro. Né? Nós votamos no Lula no segundo turno, em 2006, dizendo que íamos continuar em oposição a ele. O texto dizia o seguinte: derrotar Alckmin e continuar em oposição ao governo Lula. Mas nós temos um sentimento de que o governo próximo será pior do que esse, do nosso ponto de vista. Será melhor do ponto de vista dos empresários. Para nós vai ser um governo mais conservador. Eu tenho a impressão que o Lula represou algumas dessas coisas que os economistas à noite chamam de fazer dever de casa, não é? E vai empurrar para a próxima a reforma fiscal, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, a reforma política, inclusive, né? Isso você já começa a ver observadores, sobretudo os comentaristas econômicos, dizendo: não, o próximo presidente vai ter que fazer essa reforma, fazer outra e tal. E nós achamos o seguinte, que a Dilma, ela corre mais o risco de ficar na mão do PMDB do que do próprio PT. Por quê? É isso que nos preocupa mais. Por quê? Preste atenção. Nós achamos que ainda existe diferença entre o PT e o PSDB. Nós achamos que elas estão diminuindo cada vez mais. Então, são partidos que estão ficando muito parecidos. Não é à toa que são os partidos escolhidos para ir para o ímpar. Eles têm umas divergências que são pontuais, não são estruturais.